Fala minha amiga, em especial a você, aluno do primeiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa árdua caminhada em resolvermos e em aprendermos um pouco com o material que nos foi disponibilizado pela Secretaria de Educação do estado de Minas Gerais. Continuamos aí a trabalhar com o PET, o Plano de Ensino Tutorado, já estamos aí na semana 4 do volume 5. Olha quanta coisa a gente já produziu. E a temática da aula de hoje é uma temática que envolve muito o que tem acontecido. A gente hoje vive um momento de muita crise econômica e nós vamos falar sobre a famosa crise de 29, conhecida como a Grande Depressão, a crise mundial que afetou a economia do planeta. Em 2008 tivemos algo próximo, mas a gente vai entender o que foi a crise de 29. Bom, meus amigos, só que antes de eu começar, para a gente não perder o costume, olha para cima aí, ó. Tá vendo? Esse símbolozinho aí que vocês estão visualizando, o símbolo do Escola Online, é um projeto onde eu faço parte. Para quem não conhece, vem comigo, galera. O projeto Escola Online, onde eu e vários outros professores procuramos colocar para vocês conteúdos das mais variadas disciplinas, onde você vê a História Online e várias outras, em mídias sociais. Você vai encontrar lá no Facebook, no Twitter. Agora no Instagram está ficando muito bom, porque você encontra uma série de informações, quiz, calendário da postagem dos pets. Então tudo isso tem ajudado. Você que realmente ainda não se inscreveu no Instagram, vai lá. E claro, aqui no YouTube, onde a gente tem, na verdade, dado a vocês aulas que vão ajudar na resolução. Então se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, ativa as notificações, se possível dê um like, porque nos ajuda bastante. Beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre a tal crise 29, o que é de praxe, o que é comum? Bora lá? Roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar a trabalhar. Vamos lá, meu povo? Bom, crise de 29, também chamado de a Grande Depressão. Galera, a maior crise do capitalismo, chamada a Grande Depressão, decretou o enfraquecimento das elites oligárquicas e o fim da Primeira República no Brasil. Então, olha, uma crise que acontece nos Estados Unidos, cuja Quinta-feira Negra aconteceu em 24 de outubro de 1929, ela atinge o mundo capitalista como um todo, inclusive o Brasil. Por quê? Nos Estados Unidos, epicentro da crise, a especulação da Bolsa de Valores levaram os investidores a ter ganhos 3 vezes maior do que o valor inicialmente investido, sem esforço do capital produtivo. Vejam a ideia da especulação. A gente vive atualmente uma onda de muito investimento, todo mundo resolveu virar investidor, mas na época a gente vai lembrar que durante a década de 20, os americanos estavam tendo um crescimento muito grande, principalmente no pós-Primeira Guerra, por ajudar a Europa a se recuperar depois do baque. Beleza? Muitas empresas, para obter lucro maior, aumentaram artificialmente o valor de suas ações no mercado financeiro. No entanto, esse valor não correspondia ao preço real da ação. É o princípio da oferta e procura, todo mundo querendo investir para ganhar grana, o famoso capital especulativo. Os investidores, percebendo o risco, começaram a oferecer as ações para venda, mas não havia compradores. Por quê? Você coloca um valor muito acima do normal, e aí quando você começa a vender e não tem mercado, você começa a gerar uma crise. Beleza? Levando à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ou seja, Wall Street, que era o principal centro financeiro. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam aí com o Leonardo DiCaprio, o Lobo de Wall Street. Então, pois o preço das ações perderam quase todo o seu valor, porque é diferente do que o valor real e o valor especulativo. Esse evento ficou conhecido como a crise de 29. Beleza, galera? Então você tem a ideia da especulação. E lembrem que os Estados Unidos, galera, eles eram o epicentro da crise, e é uma crise que ela vai atingir basicamente todo mundo. Por exemplo, é uma crise que atinge a Alemanha, é uma crise que atinge a Inglaterra, que atinge a Índia, que atinge, por exemplo, a França e, óbvio, inclusive o Brasil. Então, quase todo mundo que dependia da economia norte-americana sofre os efeitos dessa crise.
Lembrando que o único país a não sofrer foi a União Soviética, porque até então, se a crise de 29 é uma crise capitalista, a União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas você vai se lembrar disso. Vamos lá? Bom, as razões da Grande Depressão, ou seja, a razão da crise de 29 foram... O que gerou as razões? Então vamos lá, se a gente tiver que colocar. Bom, gente, concentração de riqueza, que restringiu o consumo e resultou no aumento dos estoques, porque pouca gente tinha muita grana e a maioria que não conseguiu acompanhar não tinha. Então essa pouca gente não conseguiria comprar todo o estoque produzido. A crise agrícola, pois produziram além da capacidade de consumo. Então é aquela história, gente, vocês já ouviram falar. Antes da crise da Primeira Guerra Mundial, os americanos produziam o que consumiam. Só que depois da Primeira Guerra, a Europa entrou em decadência. E o que aconteceu? A Europa precisava de produtos, África, Ásia. E aí o que aconteceu? Para os americanos atenderem, eles foram aumentando a sua produtividade. Por isso eu tenho uma crise de superprodução. Só que vai chegar uma hora que essa superprodução não vai ser o quê, galera? Não vai ser consumido. Inclusive, quando ele fala da crise agrícola, olha lá. Pois produziram além da capacidade de consumo. E os agricultores não conseguiriam honrar, ou seja, pagar as dívidas com os bancos. A Europa, como eu falei, vai chegar uma hora que ela vai voltar a se recuperar após ser destruída no contexto da Primeira Guerra Mundial e voltar a produzir. E, consequentemente, a concorrer com os Estados Unidos. Então, é aquela história que eu estava falando com vocês. No início houve o quê? Muita produção, muito consumo, os americanos aumentaram a produção. Só que vai chegar uma hora que quando a Europa volta, o consumo começa a cair e a produção continua alta. Agora, o que é bom a gente lembrar, moçada? Beleza? Esses fatores potencializaram a falta de reajuste no salário e o desemprego, porque, galera, houve uma quebradeira generalizada, o que desacelerou ainda mais o consumo, porque você começa, quando as empresas começam a não dar lucro, qual é uma prática muito corriqueira? Mandar o funcionário embora. Só que você agrava o problema, porque aquele funcionário que é mandado embora, ele está desempregado. Então, se ele não trabalha, ele não recebe. Se ele não recebe, ele não compra. Então, você diminui ainda mais o poder de consumo. Contudo, a produção acelerava ainda mais o ritmo sem o mercado consumidor para acompanhar, o que ocasionou a crise de superprodução. Então, como a gente viu, produz demais e não tem mercado. Agora, é bom a gente fazer uma colocação aqui que a crise de 29... ela se dá muito em função da prática do liberalismo econômico. Então, durante a década de 20, galera, os presidentes que estiveram à frente dos Estados Unidos, eles adotaram uma conduta liberal, ou seja, todo mundo que queria pegava dinheiro e investia em fábrica, aproveitando essa demanda. E esse liberalismo, essa ideia de Estado mínimo, ela vai agravar o problema. Beleza, galera? Então, vamos lá. Tá? Então, você tem aqui um cartaz que é emblemático. Você vê lá o seguinte, a famosa ideia do American Way of Life, o modo de vida americano, você vendendo um sonho e na frente aí uma fila de desempregados em frente a um cartaz. Então isso realmente foi muito emblemático. Beleza, galera? O resultado da crise foram a fome, a miséria, o desemprego, porque, galera, você começou as fábricas a quebrar. Você começa a mandar as pessoas embora. Gera o desemprego. O cara que não trabalha, ele não tem condição de quê? De honrar seus compromissos. Então, você começa a ver fábricas falindo, você começa a ver a fome bater a porta do empregado, a miséria, a depressão social, porque uma crise social causada por esse desemprego. E olha aqui, ó, descrença no liberalismo, capitalismo. As pessoas vão entender que essa onda liberal de um Estado mínimo não é tão funcional. Protesto de trabalhadores, aí você vai ver onde crianças carregavam cartazes que questionavam: por que nós passamos fome e outras crianças não passam? Por que o meu pai não consegue emprego? Desde 1890, o Brasil já produzia mais café do que a capacidade de compra dos países estrangeiros. Então vejam, é uma crise que afeta também o Brasil. Para vocês entenderem, olha lá, galera, o cartaz de uma criança falando exatamente disso. Tá? Por que você não dá emprego para o meu pai? É exatamente isso. E o Brasil sofre, porque o Brasil nessa época, vamos lembrar, ele era o quê, galera? Uma nação, como ainda somos, mas naquela época o café era a nossa principal riqueza. E com a quebra, o que aconteceu? Os nossos principais compradores, que eram os Estados Unidos e a Europa, que dependia dos Estados Unidos, deixaram de comprar. Então, o que aconteceu? O aumento da oferta de café derruba os preços. Por quê? Você para de comprar, então você tem produção acima do mercado.
Para garantir o preço do café, foi assinado o Convênio de Taubaté, no ano de 1906, onde o que, galera? O pessoal do Rio, Minas e São Paulo compraram e estocaram o café. Sendo assim, o prejuízo do cafeicultor passou a ser do Estado, o que levou ao aumento dos impostos pagos pelos brasileiros. Então, tipo, a crise bate a porta, o povo paga a dívida do cafeicultor. Beleza, galera? Então você vê exatamente os americanos vivendo um problema e que reflete em vários pontos, inclusive no Brasil. Isso é a imagem do desempregado que perde tudo em função da crise. Show de bola? Então vamos lá, galera. A crise de 29 afetou todo mundo. Os Estados Unidos cortaram investimentos externos e suspenderam os empréstimos. Então, por exemplo, a Alemanha, que havia sido muito arrasada após a Primeira Guerra, por causa do Tratado de Versalhes, houve um plano, galera, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, o governo americano ele criou um plano para ajudar a recuperação alemã, chamado de Plano Dawes. Quando houve a crise, galera, o que aconteceu? Os americanos pararam de ajudar a Alemanha, que ela vai entrar em um colapso, e esse colapso ele vai dar muita força para quê? Para o surgimento, porque ele já existia, mas para a ascensão do Partido Nazista. As pessoas começam a apoiar as ideias do Hitler. O Brasil, sem esse crédito, ficava impedido de manter a política de valorização do café. A crise brasileira agrava no momento que os Estados Unidos reduzem as importações e, consequentemente, elevam os estoques de café no Brasil. E o preço do produto reduz drasticamente, arruinando os cafeicultores e aumentando o desemprego. Então é óbvio, a crise americana reflete na gente, porque eles eram grandes compradores. Com a crise eles não vão comprar café. Resultado, o café estoca, o café estocando, o preço dele abaixa, o lucro diminui e aí você começa a perceber os cafeicultores tomando ferro. A sociedade que não tinha acesso à cidadania e à democracia recebia um agravamento da miséria, ou seja, os ex-escravizados, mulheres. Então a crise sempre bate primeiro na porta do mais necessitado. Show de bola? Agrava-se a crise política brasileira também. Os cafeicultores perderam dinheiro e poder político. Porque olha só, lembra que nessa época no Brasil a gente fazia valer a famosa política do café com leite. Beleza? Aquele revezamento envolvendo o que, galera? Minas e São Paulo. Beleza? Então, ora era o mineiro, ora um paulista. Então, quando a crise de 29 bateu a porta, o presidente em exercício, galera, era o paulista Washington Luiz. Então, tudo indicava que após um paulista, quem viria? Um mineiro, que seria o Antônio Carlos de Andrade. Só que o que São Paulo faz? Preocupado com os efeitos da crise, São Paulo resolve lançar um candidato próprio, que é o Júlio Prestes. Então, São Paulo, ao invés de apoiar o mineiro, como todo mundo imaginava, ao invés de apoiar o Antônio Carlos, São Paulo resolveu um candidato próprio. Nesse momento, então, Minas se sente traída. Minas, então, resolve se juntar a alguns estados que queriam acabar com o café com leite, como é o caso da Paraíba e o Rio Grande do Sul, e acabaram formando a Aliança Liberal, cujo candidato seria quem, galera? Getúlio Vargas, que disputou as eleições, perdeu, não ganhou as eleições, mas chegou ao poder através da Revolução de 30. Você vê a imagem de Vargas aí e você vê a imagem de pessoas queimando o café, uma prática muito corriqueira na época. Então a crise de 29, para quem acha que ela é uma crise qualquer, ela tem reflexo na política brasileira sim. Beleza, galera? Então vamos lá. Bom, aqui você tem o seguinte, caracterize a Grande Depressão. Galera, para quem conhece essa data aí, 24 de outubro de 1929, é o dia que marca a quebra da Bolsa de Nova York. Então, galera, a Bolsa de Nova York, tá? Vejam vocês, a Bolsa de Nova York, cujo principal centro econômico era Wall Street, onde rolavam basicamente todos os investimentos, vai viver os efeitos dessa crise. Então, o que é a Grande Depressão? Galera, a Grande Depressão é o nome que eu dou para a crise de 29, que a gente acabou de aprender ser uma crise de superprodução capitalista. Então, a crise de 29, cujo epicentro foram os Estados Unidos, é o nome que a gente dá para a crise de 29, que é uma crise de superprodução capitalista que vai atingir o mundo basicamente todo. Beleza? Então, o que a gente pode caracterizar? Coloquei para vocês. Olha, a Grande Depressão, como ficou a crise de 29, foi um nome dado à crise de superprodução capitalista, porque viram, produziu-se mais do que o mercado podia absorver,
cujo epicentro, ou seja, onde tudo aconteceu, foram os Estados Unidos no ano de 1929. Então, no dia 24 de outubro de 1929, nós tivemos aqui a famosa Quinta-feira Negra, o dia que houve o crack, a quebra da principal bolsa econômica na época. Beleza? Então a gente viu aí que a Grande Depressão é o nome dado à crise de 29. Show de bola? Podemos seguir? Bora lá. Bom, galera, quais foram as razões da Grande Depressão? Galera, a gente pode falar o seguinte: produção maior do que o consumo. Então, eu procurei aqui para facilitar vocês, seguindo, porque a gente tem muita coisa, mas eu segui a linha do texto. Olha o que eu coloquei para vocês, galera. De acordo com o texto, as razões da Grande Depressão foram... Então, eu segui o que o texto colocou. A concentração de riqueza, como eu falei, em função de muita gente investir na bolsa, pouca gente ganhava muito dinheiro. E aí, galera, na hora da crise, essa pouca gente que tem muita grana não teria condição de comprar tudo que está sendo produzido. E aí, de certa forma, é o seguinte: o produto encalha, aumenta o estoque, consequentemente, desvaloriza o seu valor. A crise agrícola, pois produziram mais do que o mercado poderia consumir. E aí, gente, você tem um produto estocado, perde valor, você não recebe, não consegue pagar as suas contas com o banco. Beleza, galera? A Europa, como a gente viu, ela volta a se recuperar, porque eu acho que o americano imaginava que a Europa seria igual à América Latina, ia comer na mão dele para sempre. Mas a Europa, ela toma uma pancada, mas devagarzinho ela se recupera. Beleza? Então, mesmo sendo destruída, ela volta a produzir. Claro, não chega a ser de igual para igual, mas ela volta a concorrer. Porque aquela história, antigamente eu só tinha uma caneta europeia. A Europa quebrou. Então agora eu só tenho uma caneta americana. Beleza, então enquanto eu só tinha europeia, eu só comprava europeia. Enquanto eu só tenho americana, eu só compro americana. Só que de repente eu vou ter a europeia e a americana. E alguém pode falar: mas Matheus, a europeia é mais cara. Mas quem garante que eu quero comprar mais barato? Então a concorrência faz com que isso gere o que, galera? Como a gente vê, uma produção maior do que o mercado possa absorver. E aí, de repente, você vai gerar uma crise. Agora, o que o texto realmente não chega a falar, ele cita, mas é bom lembrar que um dos fatores que eu acho muito importante é lembrarmos essa postura liberal do governo norte-americano. Porque se eu tivesse um Estado mais presente, na hora que eu vi que todo mundo começou a pegar dinheiro em banco, começou a montar a fábrica, o Estado bateria no peito e falava: vamos devagar. Mas não, eu fui deixando, pelo princípio da lei da oferta e procura, e de repente, essa postura liberal, ela acaba agravando a crise. Beleza? Se vocês tiverem oportunidade, galera, assistam esse filme aqui, conhecido como Cinderella Man, A Luta pela Esperança. É um filme fantástico, não só pela história, mas para você entender o contexto da crise de 29. Segue aqui uma dica, um bom passatempo para vocês. Show de bola, galera? Vamos lá. Bom, indique uma consequência da crise de 29 na economia brasileira. Qual é a consequência? O Brasil vivia basicamente de quê, galera? Café. Não é? O café não era a nossa principal riqueza? Então, o que aconteceu? Com isso, galera, os americanos quebraram, pararam de comprar o nosso café, o café vai estocar. Por quê? Porque você não vai ter mercado, não só para os americanos, como para a Europa, que também viviam os efeitos da crise. Consequentemente, o café estocado diminui o preço, consequentemente, você diminui o valor e aí você vai gerar um colapso econômico. Então, o que eu coloquei, galera? Olha só. Uma consequência para a economia brasileira foi o quê? Diminuir a exportação do café. Só que lembra que naquela época você vendia café para comprar roupa, para comprar calça. Então, se o café está mal, toda a economia está mal. E aí, o que aconteceu? A nossa principal riqueza entra em declínio, porque um dos nossos principais compradores deixa de comprar. E aí, galera, o que acontece? Tá? Você estoca, desvaloriza e aí você para de vender. E aí, se você não vende café, você não tem dinheiro para comprar roupa e outros produtos. Então, é uma bola de neve, é um ciclo vicioso que gera um colapso. Beleza? Se vocês tiverem a oportunidade, vocês estão vendo aqui um outro filmezinho que eu também recomendo demais, é Inimigos Públicos, tá? Que vai realmente falar sobre um grupo de John Dillinger, que viveu durante os Estados Unidos na época da crise, e que realmente aproveitaram desse colapso para conseguir, através do crime, ganhar dinheiro. Inclusive, se vocês quiserem depois procurar, busquem entender a história do Al Capone. Beleza, galera? Então vamos lá, gente.
Com o agravamento da crise política, o que acontece no Brasil? Gente, por que crise política? Claro, seria o agravamento da crise econômica. Beleza? Eu acho que a pergunta seria melhor se a gente colocasse assim, ó. Agravamento da crise econômica. O que acontece na política no Brasil? Porque, gente, o Brasil, como a gente acabou de falar, vivíamos sobre a ideia do quê? Do café com leite. Havia um revezamento básico formado entre Minas e São Paulo, as grandes forças econômicas do Brasil na época. E aí, o que a gente contou no finalzinho do texto? Que o presidente em exercício era o Washington Luiz, e o mandato dele seria de 1926 até 1930. Tudo indicaria que quando sai um paulista, entra um mineiro, o nosso querido Antônio Carlos de Andrade. Inclusive, quando você fala da Unipac, Universidade Presidente Antônio Carlos, em homenagem a Antônio Carlos de Andrade, que seria o candidato e que São Paulo resolve não apoiar, lançando um candidato próprio. Minas, se sentindo traído, como a gente havia falado, se junta a alguns estados que eram opositores à ideia do café com leite, chamadas oligarquias dissidentes, e vão formar uma chapa. A chapa que recebeu o nome de Aliança Liberal, tinha como candidato a presidente Getúlio Vargas e vice João Pessoa, que depois acabaria assassinado e deflagrando toda a Revolução. Mas lembra, então, olha só o que eu coloquei para vocês, galera. O agravamento da crise de 29, que é uma crise econômica, tem reflexos políticos no Brasil. Então, como eu falei, então São Paulo, que deveria apoiar Minas, não apoia um candidato próprio, que é o Júlio Prestes. E aí, gente, por isso acontecer, Minas se sentindo traído, se une a outros estados e lança um candidato, que é o Vargas, como presidente. Então você vai ter uma eleição onde, de um lado, eu tenho Júlio Prestes, que seria o representante de São Paulo, versus Getúlio Vargas, que seria o representante de Minas, com as oligarquias dissidentes. Porque normalmente, quando Minas e São Paulo estavam juntos, a eleição estava garantida, só que agora não. E nessa eleição o Vargas perdeu, cuidado, o Vargas perde, mas ele vai levar, porque há o assassinato do João Pessoa e gera toda uma motivação. Inclusive aqui eu tenho uma charge lá, Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho, porque o Júlio Prestes, que seria o presidente eleito, não assumiu, porque o Vargas toma o poder através da Revolução de 30, pondo fim à República Velha. Então a crise de 29 ela tem reflexo na política brasileira também. Ok, galera? Espero ter me feito entender. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a vocês a participação. Um grande beijo. Então, vencemos aí mais um módulo. E aí, gente, estamos juntos para o que o Estado decidir e para poder ajudá-los. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.